E como é que a igreja falsa enganou tanta gente? Sociedade condenada ao inferno. O meu segredo é esse. Cruz de exorcismo da Sagrada Face. A cruz da Sagrada Face é um poderoso sacramental na luta contra o demônio. Adquira sua cruz da Sagrada Face na nossa loja virtual. Junto com a cruz vai um livrinho com a história dessa devoção e com várias orações da Sagrada Face para você rezar. Entre no link da descrição do vídeo, o pagamento é feito pelo PagSeguro e a cruz será enviada pelo correio. Cruz de exorcismo da Sagrada Face. Use com fé, receba muitas graças e a proteção do Senhor contra o demônio. Paz e bem. Você também é escolhido por Deus. Você é chamado por Deus para ser santo, para levar uma vida de santidade, não objetivando os altares, a glória dos altares, a sua imagem no altar. Não. Muito mais do que isso, objetivando estar perto de Deus. Santo significa não aquele que tem uma imagem no altar, não é isso. Santo significa separado por Deus para Deus. E você foi chamado, separado por Deus, no meio dessa multidão toda, chamado para levar uma vida de santidade à frente da sua igreja doméstica. Muita gente fala assim, mas santo não é para mim. Às vezes a gente até fica numa assim modéstia. Ah não, imagina, eu não sou orgulhoso, eu não quero. Porque a falsa igreja fica com essa história de glória dos altares, como se isso realmente fosse o mais importante. Não, o importante não é isso. O importante é nós estarmos lá no céu junto com Deus, contemplando a face de nosso Senhor Jesus Cristo, perto de Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa, junto com São José, que é o padroeiro da igreja, protetor da nossa igreja, e com todos os anjos e santos, cantando as glórias de Deus, cantando para Deus eternamente, adorando a Deus eternamente, numa felicidade sem fim. É isso que importa. E todos nós somos chamados e separados, assim como Santo Antão foi. Ocorre que Deus chama, mas tem gente que não ouve. Tem gente que fala assim, mas será? Eu não sou nem celibatário, eu aí sou casada, pretendo casar, eu sinto que o meu chamado é do matrimônio, e daí? Nós temos vários santos e santas que são casados. Então, isso não impede nada. Foi o tempo que o clericalismo impedia, né? Essa gente clericalista que é só os padres que podem. Não é assim, não é o que Deus fez. Tanto é que nós temos, olha, o venerável Léo Dupont, nós vamos falar muito dele esse ano. Venerável Léo Dupont, ele é o padroeiro das igrejas domésticas. E ele não era padre. Ele até pensou em ser padre, não era padre, era um leigo como eu, como você. Quantos milagres aconteceram na casa do venerável Léo Dupont, que inclusive era casado. Quantos milagres aconteceram na casa do venerável Léo Dupont, na frente dessa imagem da Sagrada Face que nós temos aqui, a Sagrada Face de Tours. Teve padre que foi curado na frente da lareira do venerável Léo Dupont, aonde ficava a imagem. E o venerável Léo Dupont tem o que a ver com isso? Bom, ele estava lá rezando, abriu a casa, a igreja doméstica dele para outras pessoas. E tinha fé, mas quem fez a graça, quem deu a cura? Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que cura. Toda a graça, toda a bênção vem do Senhor. Você precisa entender isso. Então saia da sua timidez. Se você ainda não montou na sua casa a igreja doméstica, ou se você acha que você montou, mas só para você, e aí tem gente que quer ir lá rezar, você fala, não, é só para mim, não, né? Você fica aí tímido, bobagem, porque o Senhor chamou você para uma missão. Cada um de nós que está junto agora, você que está assistindo isso mais tarde, cada um de nós é chamado a levar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo para frente, até a volta dele, até que ele volte. Porque a outra igreja, a igreja que era nossa antes, foi invadida, tornou-se igreja falsa. E agora então o Senhor está chamando os leigos, num outro tipo de espiritualidade, certo? Espiritualidade católica apostólica romana de 2000 anos, mas em casa. Está chamando aí as eremitas, os e as eremitas, pessoas para serem eremitas, no caso, independentes.
independente de toda essa igreja falsa. São eremitas que vão rezar, estão rezando já para Deus nosso Senhor todos os dias e reparando os pecados desse mundo e rezando a Deus pedindo que Ele abrevie o tempo da prova, senão ninguém vai aguentar. Isso está dito por Jesus lá no Evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, vamos nós também assumir esse chamado que Deus nos deu. Você olha para você no espelho e fala, eu não tenho competência para isso. Como assim? Eu não sou o professor Emílio que liga lá o celular e começa a pregar. Não, isso não é para mim. Então, mas é assim, sozinho você não faz. Por isso peça ao Espírito Santo que Ele te ajuda, te capacita. O meu segredo é esse. É segurar na mão de Jesus e pedir que Ele envie o Espírito Santo. E é assim que a gente faz tudo isso que vocês estão vendo. Pela graça de Deus, pela luz do Espírito Santo, pela misericórdia imensa de Jesus. Você também pode. Então estude os evangelhos, estude o catecismo, entenda mais da doutrina da sua igreja, para que você possa ensinar outros também, porque você também é chamado por Deus a levar essa vida de santidade, a falar com autoridade o que Deus ensinou, o que Deus falou, o que Jesus mandou a gente fazer. Nós temos aí, a gente vê que tem alguns pastores, gente, que tem um pessoal aí, uma turminha, que não é séria, que é um pessoal que só vê a parte financeira. Aí você olha aquela igrejinha lá que abriu lá na garagem lá, e você fala, como é que esse cara atrai tanta gente? Você começa a ouvir o que ele está falando, não tem conteúdo. E como é que ele trouxe tanta gente? E como é que a igreja falsa enganou tanta gente? Porque falaram com certeza, porque falaram com, assim, absoluta confiança. E nós que temos a verdadeira palavra do Senhor e o chamado do verdadeiro Deus, por um acaso nós devemos continuar duvidando, devemos continuar com medo, e não devemos então nós segurar na mão do Senhor, pedir a luz do Espírito Santo e sair pregando de uma vez para essa sociedade perdida no pecado, sociedade condenada ao inferno. 3/4 das pessoas vão para o inferno. Isso é profecia de Jesus justamente para o Padre Pio. Será que nós que temos o chamado de Deus, não devíamos nós então estar falando com certeza absoluta, pregando a palavra de Deus, pregando o que Jesus falou? Somos nós que temos que pregar. Se a gente se cala, então eles falam. E falam errado e ensinam errado. Está aí a igreja falsa ensinando errado, distorcendo, deformando o que o Senhor ensinou. E inclusive no Evangelho eles lançam livros tudo deformado. Você tem boa vontade, você vai querer estudar o Evangelho que essa gente lança e está tudo errado. Você não consegue entender. Aí eu tenho testemunha, eu já sou uma testemunha viva disso, professora Milene, Mago e Sofia, mas eu tenho mais testemunhos que estão mandando para mim, professor. Agora eu estou entendendo o que realmente é o Evangelho. Olha, eu não sabia, aprendi um monte de coisa errada. Porque esse daqui, a Bíblia do século XVIII, foi traduzido por um padre português, lá no século XVIII, direto da Vulgata, que é a Bíblia original de São Jerônimo. Então nós que temos tudo isso na mão, esse chamado na mão, nós temos que sair com certeza pregando a palavra de Deus pela internet, falando para as pessoas, você é escolhido. Não se faça assim, não se faça de né, de tímido, não. Você não pode ser tímido porque o Senhor está chamando você para essa missão. Tá certo? Então, finalizando, vamos pedir sempre a força a Deus, ao Senhor que nos mostre o caminho e o que Ele quer que a gente realmente faça, porque a nossa missão da igreja doméstica, da verdadeira igreja, é grande nesses tempos que são os últimos.